Hyundai HB20 1.0 Turbo. Tá pensando em comprar um carro desse, mas tá na dúvida se vai ser uma boa opção de compra, se ele vai encaixar no seu orçamento? Então vem comigo aqui nesse vídeo. Eu vou fazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção. Vamos falar aqui de cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, pontos positivos e negativos, vamos falar de documentação, seguro, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o HB20 aqui em análise, como eu disse, é na versão Comfort Style com motor 1.0 12 válvulas turbo flex manual ano 2017. Aqui é o HB20 de primeira geração depois já do seu facelift, numa versão intermediária que seria uma de bom custo-benefício. E vamos falar aqui dos custos relacionados à compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em junho de 2023. Começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular está em R$ 51.419. Já a tabela FIPE, curiosamente, um pouco abaixo desse valor, está em R$ 50.944. Então aqui, em média, é um carro que está sendo efetivamente negociado e vendido naquelas condições de conservação que eu mencionei, um pouco acima da tabela FIPE, mas está bem próximo ali. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. Assim como também você vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui a tabela KBB, que é o maior valor, então, na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 51.965,81 para já ter um carro desse na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e o veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora aqui de documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIPE. Então, para esse carro, vai ficar em R$ 2.037,76. Taxa de licenciamento, o valor que foi cobrado esse ano também aqui no meu estado, é de R$ 33,66. Seguro, que também é bem interessante você pensar em fazer para um carro desse, eu vou colocar aqui uma estimativa de um seguro girando em torno de 5% sobre o valor da tabela FIPE. Nesse caso, vai ficar em R$ 2.547,20. Mas é claro que você deve ter este valor aqui apenas como uma média para se orientar, porque seguro pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então, para a sua realidade, esse valor aqui pode ser maior ou menor. Falando agora aqui de inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos. Para isso, vamos pegar o valor dele de tabela cotado há exatos 3 anos atrás, ou seja, em junho de 2020. Na época, esse carro estava avaliado em R$ 38.051. Olha só como subiu de preço, né? Então, diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 4.297,67. Em percentual dá 11,29% em média que esse carro subiu aí nos últimos 3 anos. Então, está mais de 33% inflacionado comparado com 3 anos atrás. Mesmo tendo apresentado aí uma leve queda nos últimos meses, né, como praticamente todos os carros aí do nosso mercado, ainda assim o HB20 conserva uma alta taxa de inflação ainda. E é claro que se o preço desse veículo continuar caindo aí nos próximos meses, como começou a acontecer aí mais recentemente, muito provavelmente você vai comprar um carro desse agora, ficar com ele por um tempo e quando for vender vai estar valendo menos do que pagou. Então, também é interessante você considerar aí uma depreciação, possível depreciação que esse carro possa ter durante o período que você ficar com ele. Só que não dá para estimar uma depreciação aqui muito precisamente, porque o mercado ainda está se regulando, então não dá para prever muito bem como vai ser aí no futuro próximo. Então, vamos somar aqui de fato só o que vai sair do seu bolso todo ano para manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e seguro. Dessa forma, é um carro que vai te dar uma despesa média anual de R$ 4.618,62, o que dá por mês R$
e R$ 84,89. Aqui, é claro, né? É um carro de R$50 mil aí, 51 em média, aproximadamente. Então, é claro que os seus custos de documentação, que são relacionados ao valor do carro, também vão seguir essa proporção. Então, algo para ficar ligado, ter em mente, se planejar para não ter maiores sustos depois que tiver com um carro desse aí na sua garagem. Mas vamos falar agora aqui de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um HB20 Turbo. Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Colbrelli, que ficaram em R$ 241. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, 372. Kit de velas da NGK. E esse motor aqui exige velas com composto de irídium, né, que são um pouco mais caras. Encontrei aqui por R$ 371, né, o modelo Laser Iridium. E é um motor 3 cilindros, então utiliza apenas 3 velas. Já os pneus medidas 185/6015, encontrei os Continental Conti Power Contact por R$ 1.836. Óleo de motor, a Hyundai aqui exige um 5W30 e é um motor que pega 3,5 litros, considerando a troca com filtro, então 4 litros de um Castrol Magnatec Stop Start 100% sintético API-SN ficam por R$ 242. Correia de acessórios, encontrei aqui genuína Hyundai por R$ 190. Aqui sem tensor incluso, preço só da correia. Já o kit de corrente de distribuição que esse motor utiliza, encontrei aqui da Takal por R$ 829 e é um kit composto por uma corrente, 2 guias e um tensor. Lembrando que o valor desse kit aqui, olha, de corrente, não vai entrar no somatório final de peças, pois não se trata de um item de troca periódica preventiva. Estou colocando o valor aqui apenas a título de curiosidade. Mas falando agora em filtros, cotei todos da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 134, um pouco mais puxado. Já o filtro de óleo, R$ 45, o filtro de combustível, R$ 33 e filtro de cabine, R$ 18. Os outros filtros aqui, preços bem mais acessíveis. Amortecedores, encontrei os 4 Monroe modelo OE Spectrum pressurizados a gás por R$ 1.243. Preços aqui na média, ainda se tratando de um hatch compacto. E como estamos falando de um carro de transmissão manual, não vamos falar da troca do fluido do câmbio. Então, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um HB20 1.0 Turbo, fica por R$ 4.725. É um preço até razoável se tratando do ano de fabricação desse carro, da tecnologia que ele emprega. Por exemplo, utiliza velas de irídium, né, que já são naturalmente mais caras, mas em compensação também tem uma durabilidade bem maior do que as tradicionais. Então, acabam se pagando aí no longo prazo. Filtro de ar do motor, aí sim eu digo que tá mais caro. O ideal seria estar girando ali em torno de 50, 60 reais. Mas as outras peças aqui, nada de se assustar para manter um carro desse até bem tranquilo. Mas vamos falar agora aqui de custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. É um carro com motor flex, porém a gasolina aqui na minha região está com preço proporcionalmente mais vantajoso comparado ao etanol. Está numa média de R$ 5,29 o litro e esse carro tem um tanque de 50 litros, então fica em R$ 264,50 para enchê-lo. E como que é o consumo, falando aqui em dados oficiais de ficha técnica? Na cidade é um carro que faz 8,2 km por litro com etanol, 11,6 com gasolina. Na estrada 10,1 no etanol, 14,3 com gasolina. É um carro de fato bem econômico que ainda entrega um bom desempenho, como vamos ver um pouco mais à frente nesse vídeo. Então, vai ter boas médias de consumo aqui, principalmente na estrada. Você consegue números até melhores do que esses oficiais aí, dependendo da sua forma de guiar, do trânsito e do trajeto que você pegar também. Em autonomia, ainda falando em dados oficiais, na cidade, com um tanque cheio de etanol, esse carro pode rodar 410 km, com gasolina 580. Na estrada com etanol, 505 km, com gasolina 715. Tem um tanque
pequeno, tendendo a médio ali, mas como apresenta bons números de consumo, a autonomia fica até bem favorecida, eu diria. Mas vamos falar agora aqui de lista de equipamentos, como vem essa versão Comfort Style, né? Uma das intermediárias aí nesse ano, o modelo do HB20 de série, conta com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, ABS, faróis de neblina e ISOFIX. E na parte de som conta com leitor de CD, Bluetooth e comandos no volante. Tem versões mais completas? Tem, por exemplo, a Premium, mas aí já vem com motor 1.6 aspirado. Aqui das 1.0 turbo é a mais bem equipada para você que quer essa opção de motor. Também entrega o básico, né, o mínimo necessário que se espera de um carro dessa categoria. Poderia vir com alguns opcionais, né? Mas fazer o que, né? Falando agora em conjunto mecânico, aqui o conhecidíssimo motor da linha Kappa, que tem a sua versão aspirada, né, 1.0 também, e aqui no caso do HB20 Turbo, né, ele é equipado com turbo compressor. Injeção de combustível do tipo indireta, o que é bom, porque evita aqueles problemas de carbonização que são comuns nos sistemas de injeção direta. De quebra, você não precisa ter um sistema de alta pressão, então bicos injetores são mais baratos. Bomba de combustível, só utiliza aquela bomba elétrica mais convencional, não precisa de uma bomba mecânica lá no motor. Então, manutenção corretiva também bem mais barata, menos coisas ali para dar problema. Conta com duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente, então outra manutenção a menos para você se preocupar, não precisa ficar trocando correia dentada ali periodicamente. E conta com variador de fase para as válvulas de admissão. Essa receitinha aí gera 98 cavalos de potência na gasolina, 105 no etanol, 6.000 RPMs. E torque de 3,8 kgfm na gasolina e 15 no etanol a incríveis 1.500 RPMs. Então, bastante torque já em um giro bem baixo. Então, é um carro de ótimas retomadas de velocidade, ganha velocidade muito rápido. Olha só, um motor 1.0 turbo de 3 cilindros gerando potência aí de um motor 1.6, 8 válvulas aspirada aí aproximadamente. Então, muito bom. Bom desempenho e ótimo consumo de combustível quando você estiver andando de forma mais tranquila, como já vimos em números, né? E é um carro até leve, 1.053 kg, então a relação de peso-potência ainda fica em 10 kg por cavalo. E o 0 a 100 em 11,2 segundos aqui, bem adequado para a proposta desse carro, com certeza. E ainda com o câmbio manual de 6 marchas, então tem uma sexta marcha um pouco mais alongada, uma marcha extra para você baixar o giro ali, principalmente em velocidades de cruzeiro na estrada, para você alcançar médias de consumo ainda melhores. Suspensão simples McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira. Em caso de alguma manutenção corretiva ali também, não vai ser caro de resolver, nada aí de muito inviável, com certeza. É um carro de manutenção bem na média ali para a sua categoria. Sistema de freios, disco ventilado na dianteira, tambor na traseira, configuração mais simples também, mas é claro, bem dimensionados para o peso desse carro. Sistema de direção, assistência hidráulica, como já mencionei. Porta-malas tem 300 litros de capacidade, para um hatch compacto tá bom, eu diria. Tem vários concorrentes com porta-malas bem menores, então ótimo, e ainda conta com banco traseiro rebatível para você aumentar essa capacidade de carga quando você puder e precisar. Falando dos pontos positivos principais, então, de pegar um HB20 desse aí, né, turbo, motor bem confiável se você cuidar ali do básico da manutenção preventiva, não tem grandes relatos aí de problemas, defeitos crônicos. As maiores reclamações que tem aí com relação a conjunto mecânico são relatos de falha em boia de combustível, né, que o marcador de combustível para de funcionar, e tem relatos também de falha em bobinas de ignição, tanto no 1.0 aspirado quanto no turbo. Mas eu digo que é algo até relativamente simples de resolver, não é uma manutenção tão cara assim. Mas ainda falando em pontos positivos, né, bom desempenho, ótimo consumo de combustível, lista de equipamentos, ok, tem ali o essencial para você fazer uma viagem com conforto, com certa comodidade a bordo, né? Tem um computador de bordo ali para você acompanhar o consumo desse carro. Tem o mínimo ali de segurança, né? Duplo airbag ABS, que também já era obrigatório por lei nessa época, né? Então tudo certo. Trio elétrico completo. Pode ser uma boa relação de custo-benefício. Acabamento também muito bom desse carro. Bons materiais utilizados ali, sem maiores rebarbas, bons encaixes das peças. Excelente. Porta-malas de boa capacidade. Ótimos engates do câmbio, alavanca bem justinha, bem preciso, o que é legal. E é um carro bem valorizado, como vimos aqui em números,
da categoria, é um dos mais caros de adquirir, justamente por ter uma boa revenda, uma boa procura no mercado. Então, quando você pensar em revendê-lo também, não vai encontrar maiores dificuldades. Mas é claro que ele tem seus pontos de atenção, né? O step é de uso temporário, para quem não gosta, pode ser um problema. Espaço interno, para quem vai no banco traseiro, é mais reduzido, é normal, estamos falando de um carro compacto. Suspensão traseira bate fim de curso, né, como todo HB20 aí de primeira geração. Além disso, faróis, tem vários relatos aí de reclamação com relação à potência de iluminação, à eficiência de iluminação. Melhorou um pouco depois do facelift, né, adotou faróis aí com projetor, mas ainda assim não resolveu totalmente o problema. Então eu digo que é um ponto negativo. É um carro considerado caro, né, em relação aos concorrentes, como já mencionei. Então, se você quer um carro desse com a menor taxa de desvalorização, você também vai ter que desembolsar um pouco mais de grana do que desembolsaria se fosse comprar algum outro aí da categoria, né? E é um carro que foi mal avaliado pelo Latin Cap de sua época. Obteve apenas 1 estrela para adulto e 3 para crianças. Então, não é dos mais seguros em caso de colisão. Mas me diga você, frente a toda essa análise aqui do HB20, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final uma playlist com vários vídeos nesse formato. Talvez você ainda está na dúvida entre um HB20, um Onix, talvez um Fox, um Gol, não sei. Aqui você vai encontrar um vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.